neste quinto dia da novena do padroeiro desta paróquia, Cristo Rei, coube a mim, a pedido do padre Marivaldo, tentar explicar alguma coisa, esclarecer um pouco mais com relação às indulgências. Padre Marivaldo, por favor, o senhor que foi meu professor de teologia, se eu falar alguma besteira aqui, o senhor pode me corrigir, viu? Tá bom? A gente precisa entender um pouco a questão das indulgências, o que é isso, o que ela faz, qual a sua eficácia. E o Catecismo da Igreja, no número 1471, diz que a prática da indulgência está intimamente unida, ligada ao sacramento da penitência ou a confissão. A confissão, o que faz? Qual que é o fato, a essência do sacramento da confissão? Ela me perdoa os pecados, desde que eu esteja interiormente arrependido, no mínimo, com uma reta intenção de mudar de vida. A confissão me perdoa. Mas, segundo a doutrina da Igreja, o pecado, mesmo perdoado, ele deixa uma espécie de uma marca, uma sequela, que a gente poderia comparar como se fosse uma cicatriz. E um outro número, o número 1498 do Catecismo da Igreja, vai falar das indulgências, diz que os fiéis podem obter para si mesmos e também para as almas do purgatório a remissão das penas temporais, remissão, absolvição, o fato de eliminar essa sequela. A pena temporal, isto é, dos pecados cometidos nesta vida, que a gente leva para lá. O Papa Paulo VI, na Constituição Apostólica sobre a doutrina das indulgências, ele fala exatamente isso. Indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal, daquilo que já expliquei, devida aos pecados já perdoados quanto à culpa. Desde que, primeiro, a pessoa faça uma boa confissão. É preciso estar em estado de graça. Eu preciso, se quiser gozar do benefício, da eficácia da indulgência, fazer uma boa confissão, me purificar dos meus pecados, participar da missa, comungar nessa intenção e, no mínimo, rezar pela intenção do Papa, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Creio em Deus Pai e um Glória ao Pai, para poder ter direito, usufruir do benefício da indulgência. Compreendido? Então as indulgências nos ligam, nos ajudam a purificar a nossa fé, a fazer um crescimento em nós dessa fé que nós recebemos da Igreja. A fé que eu pratico, que nós praticamos, não é minha, não fui eu que inventei. A fé é da Igreja, foi dada por Jesus aos apóstolos. Uma coisa eu preciso falar. Você, essa palavra dirigida a cada um de nós, perdeu aquela eloquência do primeiro amor, do primeiro momento. Aquela euforia, a gente vê muito isso no encontro de casais, no encontro de jovens, né? Quando a pessoa tem um encontro mais próximo, mais íntimo com Jesus. Aí ele sai de lá querendo converter mundo e fundo, né? Aquela euforia, aquela alegria, aquela vontade de fazer as coisas. Isso pode acontecer com todas as pessoas. Os casais que são casados, né? Há tanto tempo, eu, por exemplo, sou casado com a dona Maria José, que está aqui presente, há 32 anos.
No início do casamento, aquela alegria e tal. Mas será que já não perdeu um pouquinho daquela dedicação, daquele carinho que eu devia ter com minha esposa e vice-versa? E com relação às pastorais na qual eu participo, ou no movimento também que eu participo, como catequista, aquele entusiasmo, aquela dedicação de preparar bem a minha catequese antes, sabe que me esfriou um pouquinho? É disso que está falando a leitura de hoje. Para a gente reavivar um pouquinho esse primeiro amor e com isso alimentar a fé que nós vimos no Evangelho. Vejam, Lucas diz que Jesus estava indo em direção a Jericó. E na beira da estrada estava um cego sentado pedindo esmola. Esse cego não tem nome. Quem que é esse cego? Pode ser que seja eu hoje. Estou aí parado à beira do caminho. E aquele homem, ouvindo o tumulto, o barulho de gente que se aproximava, ele fica sabendo que certamente já tinha ouvido falar de Jesus. É Jesus Nazareno que está passando. Ele grita: Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. As pessoas queriam fazer ele calar a boca. Às vezes a gente encontra pessoas que nos desanimam. Mas você vai fazer isso? Você está ficando louco. Larga a mão disso. O que é que o cego fez? Primeira vez, ele clamou por Jesus. Na segunda vez: Filho de Davi, tenha piedade de mim. Aí Jesus parou e mandou chamar o homem. E quando o homem chega perto, Jesus faz uma pergunta que parece besta, sem nenhum sentido. Você já parou para pensar? O homem era cego, ele enxergava, porque ele disse para Jesus que ele queria enxergar de novo. Então ele não era cego, ele ficou cego. Ora, eu perguntar para uma pessoa que enxergava muito bem, de repente ficou cego, qual é o maior desejo dela? Parece besteira, né? É claro que vai ser enxergar. Mas Jesus queria saber a disposição interior dele. O que você quer que eu faça por você? Aí ele muda. Veja o crescimento daquele homem na fé. Ele chamou Jesus de filho de Davi. Agora ele chama de o quê? Senhor, com S maiúsculo. Ou seja, há um crescimento na fé daquele homem, no contato, no encontro com Jesus. Senhor, eu quero ver de novo. Que belo desejo daquele homem, né? Eu quero ver de novo. E São Lucas diz que Jesus atendeu ao pedido dele. Eu quero. Fique enxergando de novo. A tua fé te salvou. Jesus não falou assim: eu curo você. Foi a fé que o homem tinha que curou ele. Foi Jesus quem falou. Mas o mais importante vem depois. O homem ficou enxergando de novo, ficou muito contente, claro. E diz o evangelista Lucas que aquele homem seguia Jesus. Para onde Jesus estava indo? Para Jerusalém. E aquele homem que não enxergava mais, ou seja, não conseguia enxergar, perceber a presença de Deus na vida dele. Será que isso está acontecendo na vida da gente? E a partir daquele momento do encontro com Jesus, ele começa a ver de novo e começa a seguir Jesus pelo caminho. Certamente encontrou muitas dificuldades. Então vamos repetir assim: Senhor, Senhor, eu quero ver de novo. eu quero ver de novo. Ilumina o meu caminho. Ilumina o meu caminho. Ajuda-me a seguir os seus passos. Ajuda-me a seguir os seus passos. Aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.